Você sabe planejar o sucesso do seu negócio? Está no ar, Empresa Viva! E aí, pessoal, vamos colocar ritmo e velocidade nessa conversa aqui para que nós possamos chegar a um termo em comum, porque quando você faz seus comentários, coloca suas perguntas aqui, seus questionamentos, é lógico que você ajuda a fazer o Empresa Viva crescer e ficar mais dinâmico. E olha só, se você não se inscreveu no canal, aperta logo aí, clica, inscreve, toca o sino para que você seja avisada e avisado dos novos diálogos que nós vamos trazer aqui. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Aloysio Alves e não vou falar de mim aqui. Se você quiser me conhecer, nós vamos escolher um outro horário. Agora é para falar daquilo que é o objetivo aqui do Empresa Viva, que é criar um espaço para dialogar, trocar conhecimentos aí sobre liderança, sobre o mundo corporativo, sobre os aspectos negociais aí dos seus produtos, dos seus serviços, enfim. Empresa Viva trata sempre de criar um espaço para nós aprendermos juntos. Sabe por quê? Eu não acredito nessa coisa de alguém saber tudo, não acredito. Eu acredito muito na soma. É quando você traz o seu conhecimento e coloca aqui no canal. E eu venho com aquele pouco conhecimento que eu tenho e compartilho com você. Porque talvez aquele pouco que eu possa compartilhar com você vai ser muito para você revolucionar a sua empresa. Faz sentido, não é? Então eu comecei aí perguntando para você sobre essa questão de planejar o sucesso da sua empresa. E talvez você já tenha pensado assim: ora, Aloysio, mas se eu planejo as atividades, se eu determino metas, objetivos aqui com minha equipe, eu já estou planejando o sucesso, não é? Eu digo para você que não. O sucesso é uma ciência. O sucesso pode ser planejado. E se você acha que somente planejando a parte organizacional da sua empresa, seja ela pequena, média ou grande, você está enganada, está enganado. Sabe por quê? O sucesso sendo uma ciência, é importante que você planeje isso. Eu tenho atendido empresários que não sabiam fazer isso. E depois de algum tempo, de algumas consultorias, eu os levo ao meu consultório, nós olhamos o que está por trás da falta do planejamento do sucesso, nós olhamos o porquê que aquela empresa, mesmo tendo produtos reconhecidamente incríveis, tendo uma administração boa, segura, tendo profissionais, colaboradores ali, que são o melhor que tem na cidade, na região, mesmo assim não se consegue o sucesso. Nós olhamos para isso de uma maneira sistêmica, de uma maneira mais profunda, para que você, empresário, tenha maior clareza, para que seus conhecimentos sejam translúcidos, sejam absolutamente transparentes, lógicos, fáceis de compreender e que tenha realmente um sentido. Porque o que nós vemos é que tem alguns empresários, algumas pessoas que tentam ser empresários. Não vou dizer que são empreendedores, eles tentam ser empreendedores. E aí começam com algumas estranhezas que o próprio espírito, vamos dizer assim, a própria energia que está ali impregnada no negócio, na empresa, não aceita aquilo. Então é muito importante que o planejamento do sucesso, como eu disse para você, ele seja lógico, com as ideias claras. E eu repito para você, o sucesso, ele é uma ciência que você pode planejar,
que você pode criar o seu próprio passo a passo. Nem sempre o passo a passo que uma empresa faz e dá certo vai servir para outro. Eu mesmo, quando atendo os empresários, eu digo isso para eles. Eu digo, olha, eu tenho vários modelos de funcionamento aqui. E além dos que eu tenho, a internet está cheia, os livros estão cheios. Mas será que vai dar certo para o seu negócio? E todos eles, sem exceção, chegam a uma conclusão muito óbvia. Qual é? Não vai dar. Porque tem que ser customizado, tem que ser sob medida. É por isso que a forma, a linguagem que eu utilizo ao conversar com líderes, com gerentes, com encarregados de turmas, com encarregados de equipe, líderes, empreendedores e empreendedoras dos mais diversos nichos e dos mais diversos segmentos, eu converso com uma linguagem comum. E isso acaba sendo assim, de uma maneira ou outra, decepcionante no primeiro momento. No primeiro momento, a pessoa fala, dá para perceber, né? Ela não fala, mas é como se ela falasse, o corpo dela fala. Eu esperava ouvir uns termos mais difíceis, uns termos em inglês, por exemplo, e não. O Aloysio está aqui conversando comigo com o pé no chão, é o terra a terra, é a linguagem do dia a dia, porque não adianta a gente criar aquilo que eu falo que é uma linguagem empolada, uma linguagem que ostenta ou que quer parecer que seja muito intelectualizada, mas se você apertar ali, torcer, não sai essência nem substância nenhuma. E é importante dizer que a maneira que eu trabalho é uma maneira de traduzir para o empreendedor aquilo que os maiores consultores do mundo eles trazem através de suas obras, através dos seus escritos, as pesquisas científicas nas melhores universidades do mundo. E lógico, vem da minha experiência como gestor. Aqueles que me conhecem já há mais tempo sabem que eu fui gestor de hospital de alta complexidade, que eu já administrei outras empresas de outros segmentos e que eu presto mentoria, consultoria há praticamente 30 anos. Já viajei muito, já fiz estágio em hospital de alta complexidade nos Estados Unidos da América, em Los Angeles, aprendi bastante sobre administração. E eu aprendi aquilo que não se deve fazer e aquilo que é possível, que é recomendado fazer. Mas mesmo assim, eu procuro usar uma linguagem comum, até porque os segmentos de negócios são diferentes e cada um tem o que? Uma terminologia, não é? Quando você vai para o ramo industrial, dependendo da indústria, ali tem um jargão que é falado, tem uma linguagem própria, é como se fosse um dialeto só deles. Se você vai para outro segmento da própria indústria, já é outro. Se você vai para o comércio, se vai para o serviço, é completamente diferente. Então, para escapar de tudo isso, o que eu faço? Eu uso a linguagem comum. É claro, vez por outra, tem alguns termos que eu não tenho como substituir, mas eu evito, porque o importante é o empreendedor entender a ideia, o conceito, saber aplicar. Por quê? As coisas são muito mais complexas do que a gente imagina, mas ao mesmo tempo as coisas são simples. Alguns amigos que eu tenho, que são mais inteligentes do que eu, que conhecem mais do que eu, eles me dizem algo incrível que eu concordo, principalmente publicitários, pessoas criativas que estão no mundo da criação. Eles sempre me dizem e me ensinam isso o tempo todo. Aloysio, o simples é que é o maior desafio. Ou seja, trazendo para o campo da empresa, você fazer funcionar a sua equipe, a sua empresa de uma maneira objetiva, fluida, que as coisas estejam realmente seguindo adiante, é algo que você precisa entender a complexidade daquele fazer, daquele ponto para não criar gargalo, e em seguida você vem para o quê? Para essa grande
simplicidade que tudo é. E simplicidade, você sabe, é a forma mais sofisticada do que é complexo. Me fiz entender ou não? De toda forma, faz seus comentários, coloca aí as tuas perguntas, porque quando você coloca as tuas questões, você está me ajudando a compreender e está ajudando quem assiste aqui também a esse diálogo a ampliar a compreensão. Talvez a sua dúvida, você fale assim: ah, Luiz, eu não vou digitar aqui a minha pergunta não, porque é uma coisa muito simples. Não é bem assim. Às vezes aquilo que pode ser simples para você pode ser algo que vai ajudar o outro. Por isso que eu convido você a fazer isso. Mas repito para você, realmente, o sucesso precisa ser planejado na sua empresa. Não importa qual seja o tamanho da sua empresa, qual seja o nicho. Agora, para isso você precisa ter o quê? Tempo. Tempo para você pensar e refletir, esvaziar a mente daquele corre-corre que é a vida empresarial, para você ter mais lucidez e criatividade. Se você não abrir espaço na sua mente, de fato, vai ficar muito desafiador você planejar o sucesso aí na sua empresa. E aí, está gostando dessa conversa sobre o planejamento do sucesso? Se está gostando, manda logo um joinha, um like aí, para que a plataforma aqui entenda que o assunto é interessante e que outras pessoas também possam, de alguma maneira, serem sensibilizadas para chegar aqui. Mas vamos lá, o sucesso pode ser e deve ser planejado. E por quê? Porque o sucesso é uma ciência. E é isso que eu faço com cada empresário que me procura. Desde o pequeno, como já disse, até o grande empresário. Eu mostro para ele que é possível planejar o sucesso da empresa. E isso também nos momentos em que é preciso fazer o quê? Fazer a passagem da empresa para outros gestores, fazer a transição. E em muitos casos, como é o da empresa familiar, fazer a sucessão dentro da empresa. E o que eu faço? Eu ensino para cada empresário pensar de maneira clara e fazer, quando é a empresa familiar, repito, uma sucessão que seja pautada no planejamento do sucesso. Porque boa parte das empresas familiares, falando na empresa familiar, não passa da segunda geração. Por isso que o sucesso não é só você vender muito, você fazer muito capital. É também, mas o sucesso é você criar a sua empresa de uma maneira que ela esteja planejada para o sucesso e que ela continue existindo até mesmo depois que você não estiver aqui. Muito forte isso, não é? Um grande abraço do Aloysio Alves e até o próximo Empresa Viva! Até lá!